Muito bom dia Belém, bom dia Pará, bom dia meu Brasil! Coisa boa estar aqui no programa de hoje na sua rádio 89.5, é a sua Amazônia Viva FM. Eu sou Nildo Magalhães Júnior, sou jornalista e sou pós-graduado em gestão pública. O programa Eleições 2024, aqui na sua rádio Amazônia Viva, vem para contribuir com a sociedade, explicando, entrevistando também todos os candidatos à Prefeitura de Belém. Passou por aqui o candidato Tiago Araújo, também passou por aqui o candidato Éder Mauro, também o candidato Edmilson Rodrigues, que é o prefeito atual, buscando a reeleição em Belém do Pará. Também o candidato delegado Iguchi. Também passou por aqui o candidato Igor Normando e, por último, passou o candidato Ítalo Abate. Esses são os que estão mais cotados aí nas pesquisas, né, segundo aí todas as pesquisas, e eles passaram por aqui, né? Então, foi muito bom ouvir cada um deles, ouvir a proposta, ouvir os temas importantes, né? E já estamos na reta final. Hoje já é terça-feira, na próxima segunda-feira, ou no mesmo domingo, nós já vamos saber quem vai ser um dos candidatos que será o prefeito de Belém ou irá para o segundo turno dos candidatos. Então, no próximo domingo, a eleição começa às 8 da manhã em Belém do Pará. É importante você, senhor e senhora, já separar o seu título de eleitor, a sua identidade, para comparecer à sua sessão. Verificar se não houve mudanças, né? Normalmente, às vezes, tem uma mudança, se é de uma sessão, foi transferido para outra sessão, ou zona, às vezes. Então, é importante você estar ciente disso. Sempre é bom consultar no próprio site do TRE. Lá você pode fazer a consulta, ver se está tudo direitinho com o seu título, se está em dia, se está válido, para que você não possa ter problema de ir para um local que você já era acostumado a ir e chegar lá não é mais. Então, faça a consulta no site do TRE, que é muito importante nesse processo eleitoral. Que vença o melhor, que Deus possa abençoar a nossa cidade, abençoar o eleitor, né, que está ouvindo as propostas. Não vote pela emoção, vote por aqueles que realmente você viu no olho, você ouviu a voz e percebeu que está trazendo uma proposta viável e sincera para a cidade de Belém. Não adianta a gente tentar colocar aqui o mundo do país de Alice, né, da fantasia, do paraíso de Alice, e não ser isso tudo. Então, é muito importante você fazer essa avaliação. Belém do Pará, dia 5 agora, na próxima, dia 5 a 6, dia 6 agora, dia da eleição, às 8 da manhã, e é muito importante a participação sua de escolher. Ah, não vou votar, não gosto de política. Não faça isso, porque talvez o mal possa, ou o candidato que você não gostaria que tivesse lá, possa ganhar, porque você não contribuiu, não participou, para que a mudança aconteça na sua cidade. Então, é muito importante que você participe. Por isso que existe o voto democrático. Quando você não vota, você deixa de participar dessa democracia, de escolher quem você quer. Ainda tem um detalhe, hein? Nessa eleição para prefeito, tem vereadores, tá? São muitos candidatos a vereadores aqui em Belém, muitos candidatos mesmo, e você tem que avaliar qual é o vereador que está ali com a sua pauta, com a sua vertente. Nós temos pauta, né, de esquerda, temos pauta de centro, temos pauta de direita. Então você tem que ver qual é o vereador que se encaixa, né? Não venda o seu voto, vote consciente. Tem muita gente aí jogando dinheiro na rua e depois ele vai te tomar lá na obra. Depois ele vai te tomar e vai te deixar 4 anos na mão, com a tua rua abandonada, a rua com buraco, lixo na rua. Então presta muita atenção. Seja consciente e tenta procurar aquilo que é melhor para a nossa cidade. A política é muito importante para a sociedade de um modo geral. Estamos no programa Eleições 2024, comigo na mesa, nos botões, Mauro Lima. Né, Mauro Lima? Bom dia a todos. Bem, pessoal, hoje eu estou trazendo comigo, sempre está aqui, o engenheiro, empresário e presidente do Clube de Engenharia, Paulo Roseira. E como nosso convidado, um convidado muito ilustre, muito especial hoje aqui, e é muito importante, nós estamos sendo gravados aqui pelo Facebook da Rádio Amazônia Viva FM, estamos para o Brasil todo,
que hoje vocês vão ter uma aula aqui de história e também de engenharia aqui com o professor, o engenheiro Dr. Haroldo Costa Bezerra. Ele também é da Universidade Federal, lá do Instituto Tecnológico da UFPA, tá? Ele tem várias formações dentro da engenharia, ele é especialista em planejamento regional e urbano, ele também é especialista em parâmetros de projetos, tá? Ali pela Universidade do Rio de Janeiro, mestrado em saneamento básico e infraestrutura urbana pela UFPA aqui de Belém do Pará. Dr. Haroldo Bezerra já se encontra nos estúdios da 89, a história dele é muito bonita, mas deixa eu começar aqui dando bom dia ao Paulo, que o Paulo já é da engenharia, vai me ajudar muito. E por que o Dr. Haroldo Bezerra está aqui? Você pode perguntar, ele não é candidato, nada, ele não é candidato, mas ele é o homem que pode trazer muitas informações para os candidatos e para você, eleitor, para ver quem é que está nessa linha, mais ou menos, para resolver os problemas de Belém, do Pará e muitas situações do Brasil, principalmente de Belém, que nós estamos tratando aqui das eleições municipais de Belém. Então, o doutor Haroldo Bezerra vai falar conosco sobre saneamento básico, lixo, questão de enchente, vai falar de infraestrutura, de ponte, de um monte de coisa muito importante aqui no programa de hoje. Então, te liga aí, passa informação e vamos começar o programa a partir de agora valendo com o meu amigo aqui também, o Paulo Roseira, né? Hoje eu estou meio agitado. Paulo Roseira aqui no nosso programa de hoje, participando como sempre. Paulo Roseira, bom dia. Bom dia, Nildo. Bom dia, Mauro. Bom dia, doutor Haroldo Bezerra. E dizer que hoje o programa é um programa assim, fantástico, é imperdível, é aquele programa que a gente vai guardar, Nildo, para consultar, né? Que o professor Haroldo Bezerra tem uma vida muito interessante, foi prefeito, foi deputado, e, além disso, é um técnico de mão cheia. Então, tem muita coisa para colocar aqui na mesa. E colocar as pessoas à disposição, aí quem quiser participar, né, Nildo, aí, perguntando. As pessoas podem participar, gente. Participar. Olha, hoje eu vou dar o telefone aqui para você mandar um WhatsApp, tá bom? 984-553456. Manda um WhatsApp, é importante a sua participação. 984-553456. Doutor Haroldo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. E o Paulo a gente vai debater. Hoje não vai ser só eu perguntando, porque o Paulo conhece mais do que eu do assunto de engenharia. De política eu domino aqui, mas de engenharia é o Paulo que é o mestre. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom dia. Bom dia, eu me sinto honrado em participar do programa, juntamente aqui com o Nildo Magalhães, com o nosso colega Mauro Lima, né? E em especial com o meu colega engenheiro, presidente do Clube de Engenharia do Estado do Pará, o Paulo Afonso Roseira, né? Que me convidar, os dois me fizeram o convite para que eu viesse, eu me sinto honrado em participar aqui dessa reunião. Então, eu quero dar um bom dia a você, ouvinte, que está aí acompanhando o programa, vem acompanhando esse programa ao longo dos anos, né? Em especial aqui na relação com a questão específica de Belém, quando você pensa no que está pela frente com o processo eleitoral que está aí dentro de poucos dias, dia 6, nós vamos ter a definição, pelo menos, se não, teremos o segundo turno, segundo os dados das pesquisas, mas logo depois, 30 dias, 20 dias depois, 25, aí por aí, vamos ter a definição do novo prefeito para a nossa cidade de Belém, que tanto esperamos para o desenvolvimento, eu diria assim, de toda a região metropolitana, eu diria até um desenvolvimento regional, porque Belém tem condição de desenvolver todos os projetos e programas nessas áreas específicas. O senhor começou com tudo. Antes de a gente entrar nesse tema estrutural, quem é o doutor Haroldo, né? O senhor é da onde? Que lugar você nasceu? Como é a sua vida aqui? O senhor é de Marabá, né? Eu tenho dito sempre o seguinte, que eu me criei em Marabá, nasci na região amazônica e me criei em Marabá, né? E que eu seria outra pessoa se tivesse nascido em outro lugar. Como nasci em Marabá, fui criado ali, né, com os problemas, fui forjado ali com as enchentes dos rios Tocantins e Itacaiunas, com as questões ambientais que nós tivemos ao longo dos anos. Então, eu dizia assim, com toda sinceridade, se eu tivesse nascido em outro lugar, eu seria completamente outra pessoa, mas como nasci ali e me criei
nessa cidade, depois vim estudar em Belém, aqui, estudei em Belém, estudei no Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas, trabalhei, né, em vários estados da região amazônica, fui engenheiro do antigo DNOS, era o Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Durante 7 anos eu trabalhei. Antes trabalhava numa empresa de construção essa empresa ganhou uma obra grande, a maior obra do Amazonas na época, para fazer uma nova tomada d'água no Rio Negro, no Amazonas, na Ponta do Ismael. E eu trabalhei 3 anos nessa empresa, além de várias obras que essa empresa chamada Portuária S.A., e posteriormente passei numa seleção e fui trabalhar no DNOS, né, onde trabalhei por 7 anos, tendo, inclusive, nos últimos anos, tido como diretor o Luiz Otávio da Mota Pereira, meu amigo, engenheiro sanitarista da maior qualidade, professor da universidade, em qual eu aprendi muito convivendo com ele. Então, resumindo a minha experiência na Amazônia, além do Manaus, trabalhei em Roraima, né, em Boa Vista, trabalhei no Acre, em Rio Branco, passei 2 anos lá em Rio Branco, no estado do Acre, fazendo rede de esgoto sanitário, trabalhei em Porto Velho, trabalhei no estado do Amapá, né, mais de 1 ano, e no Tocantins, estado do Tocantins, ou seja, a maioria dos municípios da região amazônica, eu trabalhei nas sedes e em vários municípios. No estado do Pará, para dar uma informação, eu já trabalhei em 98 municípios. Rapaz, 98 municípios. Então, olha, atenção. Com projetos, obras, acompanhando isso que eu quero dizer é o seguinte, é que eu humildemente quero dizer que eu sou um aprendiz, porque cada cidade que eu ia dessas, eu ia aprendendo a conviver com a comunidade, com os problemas. Aprendendo com os problemas, e muitas vezes, e a verdade é essa, consultando a sociedade local, que me ajudou muito a construir e a resolver os problemas desses municípios no Pará, no Amazonas e tantos outros municípios. Haroldo, antes de Paulo, que eu sei que o Paulo quer falar de assunto técnico também, mas deixa eu falar que o senhor também passou pela prefeitura, o senhor foi um dos prefeitos intendentes, né? O que é prefeito intendente? Tem muita gente que não sabe nem o que é prefeito intendente, Paulo. Né? O que é prefeito intendente, Paulo? O que é a pessoa? Tem gente que não sabe. É verdade. Né? Mas foi o início, né, doutor? Então, para quem não sabe, antigamente, para quem está ouvindo a gente, Paulo, explica aí o que é prefeito intendente, só para te participar. Antigamente... O interessante é o doutor Haroldo contar a história do início, porque ele foi prefeito intendente, depois foi prefeito eleito. Mas deixa eu chegar aí. Mas o que é prefeito intendente? Sabe, Paulo? Nomeado. Prefeito intendente, pessoal, é aquele prefeito que não era votado, não tinha voto, nada, né? E o governador, na época, o doutor Aloysio da Costa Chaves, achava um engenheiro até então, Haroldo, né, Bezerra, excelente para fazer um trabalho lá na região de Marabá. E aí foi, eu estou contando, deixa eu ver se é isso, depois eu confirmo, modifica, altera, diz aí. E disse assim, não, eu quero esse homem para ser prefeito. Disse, olha, tu vai ser prefeito a partir de agora. Assinou lá, nomeou, e colocou ele prefeito para tentar fazer. Me conta um pouquinho dessa história, só para a gente poder entender, porque eu só dei aqui um resumo aqui. Como foi que aconteceu? Como foi que você foi chamado para ser prefeito? Só não era político? Você não tinha envolvido com nada a ver com isso? Não tinha nenhuma noção específica de política, né? E eu estava trabalhando em Rio Branco, capital do estado do Acre. Passei 2 anos e pouco lá, fazendo a rede de esgoto sanitário lá, escavando, botando tubulação, né? Fazendo estação de tratamento de esgoto, fazendo dragagem de canais na área do aeroporto, com aquelas draglines, lá pelo DNOS. Vivia como engenheiro, já tendo trabalhado em vários outros estados, e no Amazonas, em Manaus, no Distrito Industrial. A minha vida era construir obras, trabalhar, estudar, aprender e ir fazendo. Então, eu estava no Acre, quando, através de um amigo meu, que a gente jogava bola lá em Marabá, no Granito, que era um campo de futebol de pedra que tinha lá, o Granito, né? Então, o Granito, um colega meu que tinha sido eleito deputado estadual, Plínio Pinheiro, me telefonou e convidou para que eu viesse conversar com o governador, que o governador queria um técnico para tocar em Marabá obras, principalmente porque o governo federal, tendo em vista as várias enchentes seguidas que Marabá passava nos últimos anos ali, nos últimos 5 anos, consequentes e sequentes essas enchentes, grandes enchentes, o governo federal
com o governo do estado, idealizou fazer uma nova cidade numa parte mais alta, fora das áreas de inundação. Então, queria um engenheiro que entendesse, trabalhasse na área de estradas, eu tinha especialização em estrada, que entendesse de saneamento, eu já tinha especialização em saneamento, e que tivesse experiência para tocar essa nova cidade na área alta de Marabá, né? A nova Marabá chamada, que era um projeto que o governo do estado queria. Então, aí, em função das minhas, eu diria assim, das minhas especializações, do meu currículo, da minha experiência, e através do Plínio, o governador Aloysio da Costa Chaves, você falou muito bem, grande homem político, ele me convidou e eu vim. Então o critério foi eminentemente técnico. Foi técnico para fazer uma nova cidade. Olha, eu acho que devia voltar o tempo dos intendentes, até colocar o Bezerra, como é que ele está na imagem, como ele está bonito aí nas mídias sociais. Olha. Até, tem gente que põe telão, a gente põe no escritório, telão, nos vendo. Muito bonito o pessoal que está contribuindo aí com a gente, nos assistindo, às vezes está no escritório, está na casa, a dona de casa está acompanhando a gente, além do rádio, né? O pessoal ribeirinho também, povo nos ônibus, no Uber, estão nos ouvindo aí através da 89.5. Olha, Paulo, eu acho que era preciso ser o prefeito intendente, porque a gente acaba, às vezes, o povo escolhe errado, né? E às vezes a gente precisa de técnico, muito técnico e pouca política. A gente tem muita política e pouco técnico. Então, a política, às vezes, acaba prejudicando aquilo que poderia ser feito para Belém. Por exemplo, falando de Belém, dentro da situação estrutural. A gente precisa, por exemplo, eu falei para um candidato, falei assim, olha, o pessoal do Ver o Peso aí da Pedra de Peixe vai querer minha cabeça, viu? O que eu falei? Falei assim, olha, a gente tem que acabar com esse negócio de urubu lá no Ver o Peso, aquele cheiro do peixe fede muito. Paulo adora lá o peixe. Ele falou para mim, eu adoro, Nildo, sem o pitiu, não é o Ver o Peso. Tipo, Paulo, mas o que tem que fazer com aquela pedra do peixe ali? Coloca aquela pedra do peixe, canta Bernardo Saião, coloca ali perto do Yacht Clube, monta ali uma área bonita e coloca ali, põe os barcos para botar peixe ali. E o Ver o Peso, deixa aquela coisa bonita ali, com uma área turística, uma coisa excelente. Então, eu acho que isso é uma área técnica. Mas na área da política, paixão, o político não vai fazer. Por quê? Porque, não, eu tenho muito pescador lá, eu tenho muita gente que vai, muito diferente vai pegar lá, vai ficar com raiva se eu mexer nisso. E aí entra a paixão. E a paixão acaba prejudicando, é que nem os feirantes. Tem muito feirante na rua que não quer entrar para dentro da feira que é construída pela prefeitura, e eles ficam no meio da rua, na calçada, tudo. Ou seja, a paixão do político não deixa ele tirar de lá porque vai perder voto. E a cidade vai ficando feia, suja, porque a feira deixa, o pessoal, o feirante deixa sujo, muita gente entrando. Não é questão do feirante em si, mas é o trabalho em si faz com que fique suja a rua, sai a pessoa da calçada e vá... Opa, deixa eu só baixar aqui. E aí o que acontece? Eu só baixar o áudio aqui. E aí o que acontece? O feirante passa junto com a sociedade, de um modo geral, a deixar sujo o ambiente, e aí o político não mexe. Então, ou seja, a paixão política acaba atrapalhando um gestor. E um gestor nomeado, não, vou cumprir minha missão, eu não vim aqui para fazer política, eu vim cumprir minha missão. E o doutor Haroldo foi nomeado, mas justificando, Paulo, o que tu falou, depois do que, Paulo, ele virou candidato para dizer, não, eu também posso ter voto, foi isso, Paulo, que tu falou agora? Hein? Foi depois do excelente trabalho que o doutor Haroldo fez, né, técnico, ele acabou sendo chamado novamente, não foi, doutor Haroldo? Um chamado aí? Na realidade, candidato a deputado depois, ou foi prefeito? Eu primeiro fui candidato a deputado, depois prefeito. Agora, o que eu queria colocar, e é importante que diga para todos, antes, um antecedente, antes de ir para Marabá, para tocar esse projeto da nova Marabá, né, que eram recursos do Estado e do governo federal, através do Ministério do Interior e da Sudam, que financiava essa obra, as obras de infraestrutura da nova cidade. Quando eu fui convidado, como eu não tinha experiência nenhuma, a primeira coisa que eu fiz foi procurar na biblioteca lá do estado do Acre, em Rio Branco. Fui na biblioteca e procurei um livro sobre política, né? E a bibliotecária me deu um livro, né? A Política, o nome do livro, do Aristóteles, que foi o primeiro contato que eu peguei e comecei a ler, né? O que era política, sabe, Nildo? Eu fui inteirar. Aí eu li durante uma hora, depois pedi que ela me emprestasse o livro, anotei lá, dei meu nome e tudo, e eu passei a ler,
E o que é que dizia no início, logo, o Aristóteles fala o quê? Foi aí que eu fiquei pensando que, bom, talvez eu dê certo para trabalhar nessa área, porque dizia que política, segundo Aristóteles, ela vem de polis, das cidades, quer dizer, é a sociedade tomando conta da cidade e ela participando no processo de construção de sua cidade. Era o conceito do Aristóteles sobre política. Então, o que é que eu pensei? Bom, eu acho que dá para a gente trabalhar na política, e é esse conceito de política, de polis, de cidade, de desenvolvimento, que eu aprendi desde aquele tempo, lá em 1975. E aí eu vim para Marabá, para tocar, então, essas obras e esse trabalho, que no começo, sempre tenho dito, eu trabalhava com os engenheiros do DER, da CELPA, do DNOS, que eram os meus colegas, com o engenheiro do DNR naquele tempo, não era DENIT, e eu vivia muito mais trabalhando numa nova cidade, abrindo sistema viário, colocando energia, fazendo esgoto, fazendo drenagem, e tinha projetos de infraestrutura social na área de educação, construção de escolas, construção de obra de saúde, né? Então, eu me envolvi durante 4 anos em Marabá, muito mais na engenharia do que propriamente nessas discussões de política, mas eu estava no conceito básico de polis, da política. É isso que eu queria colocar como importante nesse processo, a gente chegar a discutir a importância da cidade, a importância da participação e a importância de uma coisa, sabe, Nilton? Da gestão, do planejamento, da programação, para que você tenha uma cidade sustentável, para que você tenha uma cidade que você possa atender a necessidade de sua sociedade. Depois desse seu episódio aí, como prefeito intendente, conte para o nosso público aí, por que você decidiu ser deputado, candidatar a ser deputado? E eu quero que o senhor fale depois disso do seu feito, daquela discussão conhecida com relação à ponte de Marabá, em relação à Vale, que queria fazer a ponte só para passagem do trem. Aí você conta aquele episódio muito interessante, eu queria que você falasse aqui para o nosso público. Na realidade, quando nós fomos trabalhar na parte da política, propriamente dito, quando eu fui convidado, eu tinha ido, depois terminou meu período de 4 anos como prefeito, né, nomeado, né, eu fiz uma seleção, fui selecionado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e ganhei uma bolsa de estudo, ganhava $2.000 da ONU, mais $500 do MEC, né, para estudar em Santiago do Chile, na CEPAL, que era para fazer um curso de planejamento regional. Então, eu me desloquei, passei 1 ano e meio, terminei de trabalhar lá no Chile, fui trabalhar no norte do Chile, numa cidade de planejamento, lá perto do Peru, em Arica, né, de planejamento urbano, trabalhando lá depois do curso, e eu pensava até em ficar morando lá pelo Chile, né, e trabalhando na área daquilo que eu tinha me especializado lá pela ONU. Bom, a realidade é que eu voltei ao estado do Pará e fui trabalhar na Secretaria de Planejamento Urbano com o nosso colega, grande amigo Coutinho Jorge, Fernando Coutinho Jorge, que era o secretário de Planejamento. Aqui em Belém. Aqui em Belém. E o Coutinho tinha estado também no Chile, anos antes, né, na parte que lá a gente fazia planejamento urbano, fazia planejamento agrícola e planejamento econômico. Ele fez o curso, e ele era professor da universidade de planejamento economista, e ele fez o curso da parte de planejamento global, que ele chama, que era economia. Quando eu cheguei do Chile, procurei o Coutinho, levando a minha experiência lá, né? Ele me contratou, então eu trabalhava na Secretaria de Planejamento. Quando fui convidado, né, no ano de 1982, para ser candidato a prefeito, eu fui tomado de surpresa, porque na época, foi um grupo da maçonaria, veja bem, a igreja evangélica lá de Marabá e a igreja católica. Você vê como é. Fizeram uma unidade. Uma unidade e foram na minha casa para me convidar. E eu estava na minha casa, tinha tirado 1 semana, né, de férias, tinha ido para Marabá, estava lá com meus pais, né, tranquilo na casa. Quando fui
eles chegaram de surpresa, porque eu não sabia, e houve aquele convite, né? E daí eu terminei me envolvendo numa eleição para deputado estadual. Fui eleito a primeira vez, em 82, e depois fui reeleito em 86, novamente. E o episódio da ponte? Todo mundo quer escutar o episódio da ponte, né, Nildo? Vamos introduzir aqui. Bem, tem uma história da ponte de lá em Marabá, que é lá do Rio Tocantins, que também chama muita atenção, porque é a Vale do Rio Doce, que fez o projeto, né, como um todo, e não contemplava ali a travessia de pessoas e de veículos, somente a parte industrial para explorar o ferro lá daquela região. E houve uma intervenção sua, eu acho que houve uma consulta junto ao senhor para tentar mudar isso. Eu falo assim por alto, mas o senhor tem a fala original. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu dar essa resposta, eu vou precisar dar uma volta na rádio, dar um lance ali no apoio, e já retorno com essa sua resposta aqui na Rádio 89.5, a sua Amazônia Viva FM, que está nas eleições de 2024, hoje entrevistando o engenheiro doutor Haroldo Bezerra, falando sobre infraestrutura e pouco nós estamos acompanhando da história dele, mas já vamos falar do que interessa, lixo, enchente, tudo que acontece em Belém, como resolver, mobilidade urbana, já a gente vai tratar esse tema. Já a gente pega essa aula, vamos lá, a gente dá uma volta e já retorna. Amazônia Viva FM. Eu tô ligada. 89,5. Sinta a diferença. Eu tô ligado na Amazônia. Amazônia Viva. Eu tô ligado, tô sintonizado. Amazônia Viva. Eu tô ligado na Amazônia, Amazônia Viva. Amazônia Viva e a hora certa. 10h27. Amazônia Viva e o apoio cultural. Recebeu uma chamada da central de atendimento para você atualizar o aplicativo por o link e que vão te enviar. Isso é golpe, isso é golpe. A Caixa não envia links para atualização cadastral e não entra em contato solicitando que você baixe ou atualize seu aplicativo. Na dúvida, fale com a Caixa. Ligue 464-0104 ou acesse caixa.gov.br/segurança. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quando um policial realiza uma abordagem, há sempre uma boa razão. Então, se isso acontecer com você, colabore. Afinal, a polícia está trabalhando para cuidar da sua segurança. A busca policial é um importante recurso para prevenir e acabar com a criminalidade. Seja compreensivo, mantenha calma e siga as orientações do policial militar. Você não precisa se sentir constrangido e sim protegido. Polícia Militar, protegendo vidas. Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva. Nossa missão: assistir e educar para crescer. ZYL 775, Rádio Amazônia Viva FM, 89.5 MHz. Uma emissora da Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva. Nossa missão: assistir e educar para crescer. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Amazônia Viva nas eleições 2024, com o jornalista Nildo Magalhães. Muito bom dia, você que acompanha a gente na 89.5 e também aqui na web, acompanhando o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando, nos vendo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós estamos aqui toda terça e quinta-feira, trazendo aqui sempre assuntos relevantes à questão das eleições 2024. Lembrando, mais uma vez, que no próximo domingo acontecem as eleições em Belém do Pará, em todo o Brasil, e você tem que votar como cidadão, fazer sua participação, essa parte da democracia de poder escolher o seu vereador e também o seu prefeito. Isso vai ser rápido, hein? É só 2 candidatos, diferente há 2 anos atrás e 2 anos para frente, quando se tem a eleição do presidente da República, do governador, 2 senadores, deputado estadual, deputado federal, e aí fica uma fila demorado demais às vezes, mas agora eu acho que vai ser muito rápido essa eleição, porque só tem
2 candidatos para escolher. Eu tenho acompanhado, o doutor Haroldo está aqui do meu lado, Paulo também, que tem se manifestado aí todos os candidatos com as suas pesquisas. E eu aqui mesmo pude debater isso, entrevistando alguns candidatos, falando que nós temos aí, por exemplo, o Instituto Ilha, colocando Edmilson em primeiro lugar nas pesquisas, colocando ele na frente de todo mundo. Aí nós temos também, aí dizer, Nildo, que é isso? Não, o Instituto Ilha que está dizendo, né, Paulo? E aí nós temos também o Instituto Paraná, que é um instituto nacional que faz a medição em todo o território brasileiro, que coloca o candidato delegado Éder Mauro em primeiro lugar, até com uma porcentagem de 27%, 28% ali, próximo dos 30%, né? Então, é o Instituto Paraná colocando o delegado Éder Mauro na frente das pesquisas. E também nós temos o Instituto Doxa, que é ligado aí ao Grupo Liberal, que coloca o Igor Normando com um número, assim, grande, né? Demais, 42%. E eu tive a oportunidade de perguntar ao candidato Igor Normando, aqui na minha frente, tete a tete, Paulo, também, Mauro, viu que eu perguntei qual seria o fenômeno do crescimento dele de um mês para o outro mês, porque no mês de agosto ele estava com 21%, e de repente no mês de setembro ele passa para 42%. Isso é um fenômeno no mundo de pesquisa que a gente acompanha dentro do processo político, que nessa área eu sou bem especialista nisso, conheço bem, é o meu assunto. Foi algo astronômico, assim, no sentido desse crescimento. Eu perguntei qual foi o fenômeno do seu crescimento, né? Ele explicou ali da maneira dele, como já está gravado, aí está colocado, está no YouTube essa entrevista, aí na TV Atualidade Brasil, que é o meu canal. Então, o que acontece? A gente viu o crescimento dele muito grande, dobrou 100%, aí pelo Instituto da Liberal, Doxa, que está fazendo também a pesquisa e colocando o Igor Normando em primeiro lugar. Então, nós temos 3 candidatos em primeiro lugar, né? O Igor Normando, delegado Éder Mauro e o Edmilson, que é o prefeito da cidade, em primeiro lugar. Agora, Paulo, para ti é uma pergunta que eu vou fazer, tá? Hoje tu vai me responder agora, né? Mas o Paulo, o comentarista, uma pergunta. Como pessoa, como o cidadão comum vai entender essa pesquisa, Paulo? Porque cada um coloca na frente. E aí, como é que o cidadão comum vai entender essas pesquisas? Me diga, Paulo, você como cidadão comum, não como engenheiro. Vou falar como eleitor, né? Eleitor, A Instituto de Pesquisas, doutor Haroldo e Nildo, a gosto. Cada um escolhe o seu, entendeu? Eu acho que há uma discrepância muito grande entre os 3. Isso só desgasta a credibilidade dos institutos e deixa o eleitor confuso, né, Nildo? Ele fica confuso. Nós tivemos, por exemplo, pesquisas, na época do Zenaldo, a gente pode falar do Zenaldo agora, que colocava o Zenaldo e a população chamava de Zenada, não fazia nada. Desculpa o Zenaldo que deve estar me ouvindo, o doutor já tem de vez em quando ouve a gente aí, entendeu? Que é o ex-governador. E aí todo mundo dizia Zenada, eu não estou falando eu aqui, eu estou dizendo que saía na época os comentários, né? Sou transmissor da informação aqui e foi essa situação que rolava. Mas o Zenaldo estava na pesquisa muito ruim, péssimo, mas o Zenaldo foi prefeito, reeleito. Né? Então, isso surpreende a população. A recomendação que eu daria aqui, o doutor Bezerra também é um homem veterano nesse acompanhamento político, pelo menos acompanhando o cenário político, a minha recomendação aqui é o seguinte: vote no candidato que você acredita. Ele pode estar até abaixo, nem aparecendo nas pesquisas, mas vote em quem você acredita que pode sim, que você olhou no olho, pegou na mão. É importante a ida do candidato na rua para você pegar na mão dele e ver quem está mentindo, quem está enganando, porque às vezes ali no olhar, num toque, a gente sabe, né? Porque aquele candidato que promete o reinado na terra, que a rua vai ser de ouro, de cristal, já está mentindo. Porque não dá, tem orçamento, o governo tem muito dinheiro, mas já está muito comprometido, tem empréstimo, tem muitas obras, tem muita coisa, e às vezes não dá para fazer aquilo que se pensa em fazer, né? Mas aí é bom analisar. Mas é importante acreditar naquele que está prometendo coisas assim, astronômicas? É bom acreditar também, mas ver se é viável, ver onde é que ele vai buscar o recurso, se ele vai buscar parcerias, né, públicas e privadas, que é importante buscar as parcerias, para ver se vai acontecer. E é onde é que ele está dando a estratégia. Então, aqui é o meu conselho ao eleitorado de Belém, as ilhas,
39 municípios me ouvindo, eu aconselho para vocês aí no interior. E um detalhe, não venda o seu voto. Estou sabendo que tem muito candidato aí que sai jogando carrada de dinheiro nas ruas, nos bairros, e principalmente na periferia e nos lugares mais pobres. Para você ser enganado, porque ele só te deu aquele dinheirinho, R$50, R$100, R$1.000, e nunca mais vai voltar aí contigo. Então, não aceite isso. Se aceitar, pegue o dinheiro, mas não vota nele. Tá? É a recomendação que a gente dá para que você não seja enganado, tá? Por esses malfeitores. Bem, são 10h35. Estou recebendo aqui nos estúdios, no programa Eleições 2024, o doutor Haroldo Bezerra, né? Doutor Haroldo, ficamos com a pergunta da ponte. Senhor, só uma introdução. Paulo até tocou no assunto. Uma ponte lá no Rio Tocantins, lá em Marabá, a Vale do Rio Doce estava colocando a ponte somente com os trilhos de trem. E o senhor parece que foi consultado, chamado, e aí foi modificado toda esse planejamento que estava sendo feito ali, esse projeto pela Vale. Me explica essa situação aí, bem breve. Rapidamente eu posso resumir. Eu, como deputado estadual, o primeiro pronunciamento que eu fiz como deputado, está nos anais da casa, foi justamente a preocupação com o desenvolvimento regional e a construção dessa ponte que estava programada, planejada e licitada pela Vale do Rio Doce apenas para que ela fosse ferroviária. Ou seja, ia lá, tirava o ferro lá em Marabá e passava pelo rio com 1.250 metros, o rio Tocantins, em Marabá, e deixava tudo para trás. Quer dizer, nós íamos continuar passando de barcos ou de aquela estrutura antiga de balsas atravessando o rio Tocantins. E aí, tendo essa informação dessa proposta da Vale de fazer isso... E a população amíngua. O nosso colega aqui, Paulo Afonso Roseira, ele levou uns técnicos da Vale do Rio Doce lá para clube de engenharia, e lá quando estavam os técnicos, eu coloquei essa questão para mostrar que a Vale muitas vezes não tinha preocupação com o desenvolvimento do estado do Pará. E eu falei isso, e eles tiveram que escutar, e inclusive a engenheira concordou com o que eu falei, porque ela sabia da história que o projeto original era apenas para fazer uma ferrovia no Rio Tocantins. E por que eles mudaram? Eu fiz o pronunciamento e levei uma cópia ao então senador, que tinha sido governador no meu tempo, 20 anos antes. 20 anos depois é que eu voltei para ser candidato. Passei um tempo fora, né? Aí eu voltei para ser prefeito em 92. Mas como deputado, eu fui ao senador Aloysio da Costa Chaves, que era senador da República, vice-líder do governo, mas que naquele momento estava ocupando a liderança do governo, era o governo, final do governo Figueiredo, por ali assim, mais ou menos nessa época. Aliás, início do governo Figueiredo, desculpa. Então, levei o senador, expliquei o que estava sendo programado pela Vale, né? E poucas pessoas sabem disso. Hoje o Aloysio Chaves, que é filho dele, o Lula Chaves, sabe dessa história, e muitos outros ainda sabem, mas é bom a gente contar. Como o doutor Luísio fez, nós fomos com o presidente da Vale, ele é Zé Batista, era famoso na época, um homem altamente capacitado, e ele me pediu que eu explicasse o que estava sendo feito, levei as plantas, os projetos, eu consegui vários estudos, e falamos a necessidade da ponte rodoferroviária. Ela tinha que ter um elo de desenvolvimento com a região, desenvolvimento regional. E depois de todas as nossas justificativas, o presidente da Vale discordou que não, que a ponte só tinha que passar o trem. Só do jeito que estava não tinha que passar carro, não tinha que passar ninguém. O doutor Luiz argumentou no primeiro momento, e no segundo, era uma mesa grande, estava o presidente da Vale com mais os técnicos dele, e nós dois aqui desse lado, né, do outro lado da mesa, uma mesa de vidro, e o doutor Luiz foi se aborrecendo com o negócio, e ele se aborreceu tanto que deu uma pancada em cima da mesa de vidro que quebrou a mesa dele. Entendeu? Então, que eu digo assim... O negócio foi forte. E daí me chamou e disse, vamos embora daqui, porque assim nós não vamos resolver aqui e vocês vão ter que se haver com a gente, com o estado do Pará. Foi a última frase dele. Caminhamos, saímos da sala em direção ao elevador e fomos embora para o hotel que nós estávamos hospedados. Muito bem. Uma hora depois que chegamos no hotel, o presidente da Vale
do Rio Doce, liga para o doutor Luiz, diz, doutor Luiz, vamos olha, reconsiderar. Reestudamos, revimos e vamos reconsiderar, e a ponte será rodoferroviária. Traduzindo, vai passar trem. Passou a passar o trem, agora já estão fazendo a duplicação, uma outra ponte lá, né? Naquele tempo a proposta era para 150 milhões de toneladas, hoje já se passa mais de 300, 180, 200 milhões de toneladas, hoje 220 já está de ferro. Quer dizer, tirando a nossa riqueza, não ia deixar sequer a ponte, se não fosse essa batida da mesa, que eu digo sempre assim, às vezes é necessário que se faça esse tipo de comportamento, que foi o do senador Aloysio da Costa Chaves. Às vezes é preciso ser valente para defender as causas que você acredita, né? Perfeito, agora então, o Nildo aqui, matou tudo. Então aqui o doutor... Tem que ter coragem e comprometimento. Pronto. No caso lá, era senador Aloysio da Costa Chaves, né, o doutor Aloysio, na época como senador da República do Pará, né, defendendo a situação do Pará, ali da região, que ajudou o reflexo até hoje, grande obra, né? E tem gente que se vende para as grandes empresas e não quer pedir nada, se vende para a empresa de ônibus, aí o ônibus vem velho para cá, aí fica o ônibus velho, aquela coisa toda, pegando propina de empresários, e não quer defender o interesse da sociedade, é interesse pessoal. Mas bora para os nossos assuntos do dia de hoje, Paulo, bora adiantar por causa do nosso tempo. Nós temos aqui, o tempo voa. Uma pena, né? Que o tempo é pequeno, voa, doutor Haroldo. Bem, eu vou conversar com o doutor Haroldo o seguinte, existe aí, né, uma cidade inteligente para a gente resolver as situações de Belém e também do Brasil, que dentro dessa cidade inteligente nós tocamos em várias situações, né? Vários temas, mobilidade urbana, integração, gestão, tecnologia, e eu queria que o senhor desse uma pequena explicação sobre cidade inteligente, e depois eu vou para a linha da prática, né? Porque o que acontece hoje, por exemplo, vou falar de Belém, Ananindeua, Marituba, que está mais próxima da região metropolitana, é o que nós temos hoje, doutor Haroldo, são pessoas aí que hoje, às vezes, está dançando, comemorando aqui, porque não está chovendo, né, período de chuva, mas quando chega a chuva, enche a cidade, chora e fica reclamando, cadê o prefeito? Aí mostra um monte de lixo, desespero, aquela situação toda. Belém, nós temos, por ela ser plana, nós temos também um período de maré alta, e aí com a chuva, então, aí falta afundar a cidade, inundar toda. A pergunta na prática, para quem é engenheiro e conhecedor, especialista da área como o senhor, existe solução para isso? Para que um gestor possa assim, resolver esse problema que traz um caos naquele período de chuva enchente da nossa cidade de Belém? Eu posso dizer com tranquilidade, sempre que eu sempre tenho dito assim que eu sou um aprendiz, eu não sou um professor nem um doutor, eu sou um aprendiz e tenho dito isso a vida. Então eu tenho estudado essa questão. Com os colegas, com o José Almir, professor José Almir, professor André Montenegro, professor Luiz Otávio da Mota Pereira. Nós já estudamos essas questões, inclusive a questão da drenagem de águas pluviais e os nossos canais de Belém. Logo depois eu falarei sobre a questão das cidades inteligentes. Tema, pode mas vou falar por essa última questão, que é um caso muito sério para Belém,
e para os gestores municipais. Em breve deve acontecer, né? No início do novo mandato. Ele já vai enfrentar esse problema de cara, né? O início do mandato, início do período de chuva, em todos os anos, nos últimos 50 anos vem acontecendo isso, e ninguém leva a sério os últimos. Os 10 anos está piorando ainda, porque os índices estão aumentando. Né? Os desmatamentos são maiores, inclusive aqui na nossa cidade. Quer dizer, então nós temos aí que a gente tem 2 dados que são fáceis de a gente analisar. Primeiro, Belém tem uma cidade que em 65% é abaixo da cota 4. Você tem uma ideia, o nosso cais de arrimo é 3,80, 3,90. Quer dizer, quando o rio, o mar volta, ele entra pela cidade, as marés, alagam eles entram através dos canais, voltando os vários canais. São 16 bacias e mais de 42 subbacias. Tem subbacias que são maiores do que as bacias, então quase iguais à bacia. Quer dizer, tudo isso é um sistema que nós temos de vários canais e igarapés ligados, interligados, outros não ligados diretamente, mas todos eles vão para uma determinada cota. O que a gente tem dito que isso tem solução, existe hoje informações técnicas que podem atender a essa população que fica nessa área, população de mais de 700 mil habitantes, é um negócio importante que basta ter 1 ou 2 trovões aí fortes, eles já ficam com receio, sabendo que a sua rua, a sua área vai inundar, vai alagar, aquela preocupação, já nem dorme direito, antes da chuva cair, ele já está preocupado, porque isso vem se repetindo ao longo dos anos. Isso tem solução. Isso está dentro também. Tem solução. Tem solução, tá. tem solução. Qual é a solução? Por quê? Nós temos informações técnicas de o regime de chuvas, alturas de chuva de mais de 100 anos de informação das alturas de chuva. Podemos saber que no mês tal, no período tal, vai chover chuvas de 100 milímetros, de 80 milímetros, 80 milímetros, de 100 milímetros, vão acontecer. Então, você tem um regime da informação de marés, os dados que dão a altura da maré, a cada o período que você tem em 24 horas, todas as alturas que dão do sistema, informações de mais de 100 anos de informações. Ou você tem os dados suficientes. Se você tem os dados para fazer um projeto com um sistema de comportas, interligando comporta, fazendo drenagem, fazendo limpeza dos canais, dimensionando esses canais para que ele realmente suporte o volume da água da chuva naquele momento, daquelas intensidades. Quer dizer, tudo isso tem solução. E eu vou dar um exemplo, aí você falou em cidade inteligente, Curitiba, né, no Paraná, eles têm um sistema inteligente que mostra os dados, tem todos esses dados também, e eles sabem a altura com a chuva, quando ela começa a cair, eles já sabem a altura que a água vai chegar na tubulação. Eles têm um sistema de controle em que você tem, através de informações técnicas, né, em que eles conseguem visualizar a altura e a subida e antecipam, entendeu, toda a drenagem, porque eles fazem um sistema inteligente e sabem para aquele volume até que altura que ele vai e aonde tem o problema que está naquele momento, tendo aquele momento em que a água está aumentando, imediatamente a equipe atua
e não tem as famosas inundações que nós temos não aqui. Acontece lá, não acontece. Né? Só um exemplo prático, basta que se vá lá para ver, mas nós já temos. Mas lá tem as chuvas constantes, como aqui também. Tem chuvas menores, de intensidade menores lá em Curitiba do que as nossas, os dimensionamentos são menores, mas eles pegaram todas as bacias interligadas, porque aqui nós temos técnicos na Universidade Federal, não digo nós, mas existe uma série de outros técnicos com capacidade aqui do nosso povo paraense para fazer esse projeto. Nós temos técnicos da CPRM, que trabalham aqui, que têm equipamento suficiente para fazer, ao longo desses igarapés, o que nós chamamos de batimetria, quer dizer, é a altura da água no fundo dos rios. Você faria isso de todas as bacias, e os técnicos nossos, paraenses, que trabalham na CPRM, têm condição de trabalhar, estudar e dessas informações para a Prefeitura Municipal, e veja bem, a custos, que não são altos esses custos, são custos, o pessoal trabalha... Não é alto esse custo? Não é alto o custo, porque eles eu têm acho argumento que é alto, não muito. Não é alto. Esses estudos não são caros, porque você tem um fundo de canal, e tem determinado momento que tem uma altura muito grande da água, ali você chega, você atua só naquele ponto, você vai ali com o equipamento e tira aquele ponto que está interrompendo o fluxo da água. Porque quando você tem toda a batimetria daquele canal, você sabe onde é que está tendo problema, você chega lá, atua. Isso você pode botar num painel, né, eletrônico, e você enxerga tudo, verifica tudo, meu amigo. Então, são custos relativamente baixos que você pode fazer. Olha aqui o governo foi o governo do governador o governador Almir Gabriel, ele fez a drenagem do canal do Una, né? E acabou um problema que era seríssimo ali na bacia do Una, crônico ali, atende 28%, 30% da população de Belém que foram atendida. Agora, tem mais de 20 anos, que foi entregue, 25 anos, e o pior, não se dá manutenção. E aí vem aquela história do nosso colega aqui, que é engenheiro, sabe disso também. Qualquer obra de engenharia, ela tem vida própria, ela tem vida útil, ela precisa de manutenção. O camarada faz e deixa lá. Necessitamos também trabalhar essa questão aí da bacia do... Mas trabalhar as 16 bacias para que a gente resolva esse problema de Belém. Tem um canal aí do Mata Fome, né? O pessoal está falando bastante, Paulo. Do Mata Fome. Um dos canais, um das 16 bacias, o Mata Fome, que é um canal importante, né? Tem o canal Ariri Bolonha, tem todos esses canais da Mandaré, tudo precisa ser trabalhado, são 16 canais que a gente precisa trabalhar com tecnologia, com estudos que resolvem a situação da nossa sociedade. Paulo Roseira. Doutor Haroldo, como é que a gente resolve aquele problema da Quintino com a doutor Moraes Quintino ali com a Pariquis? É o que eu falo, Paulo. Você tem que fazer um estudo completo da área. Não adianta ir só naquele ponto específico. Ali já são anos e anos. Eu me lembro que quando chego com o meu carro ali, tenho que esperar. Fizeram um prédio ali, né? Fizeram um prédio bem no local. E tem o líder agora, né? O líder também. Drenagem de águas por via. Você vai fazer escoamento. Para fazer escoamento, você calcula a vazão da água, dimensiona a largura e faz a limpeza do canal, o fundo do canal, para que a água escorra. Quer dizer, é simples, não tem grandes problemas, mas o que falta é interesse realmente em fazer. Não adianta querer fazer um projeto isolado, você tem que fazer um projeto integrando todas as bacias, e principalmente a bacia que está relacionada exatamente com esse ponto de estrangulamento que nós temos ali na Quintino. E aí a gente associa também a questão do lixo, né? Sim. Se eu não recolho o lixo, a população joga o lixo nos canais. Certo. Não é isso? É verdade. Então, uma coisa interfere na outra. Então, é uma ação que ela não é uma ação isolada, como diz aqui o professor Haroldo Bezerra. Estando nesse ponto aí, Paulo, estás falando lá da Quintino. Ali, é uma pena que nós só temos doutor, 8 minutos. Tá vendo? 5 minutos. 5 hoje tem um comercial. Mas olha só o que acontece. Tem um comercial. Olha o que acontece. Nós temos ali o canal da Quintino, da Padre Eutíquio até a Doutor Moraes, é uma invasão ali e é fechado. O canal não existe, mas estão mexendo agora.
Por causa da eleição, estou mexendo agora. Só que aquela mexida que, tipo assim, só pegou a enxada. Joga pro lado para tentar... No seco. No seco, né? Aí depois vem um período normal, ou seja, aquilo ali tem que abrir, obstruir, né? Resolver, pelo menos minimizar ali. Fazer toda a bacia. Haroldo, tem 5 minutos para eu falar um pouquinho da cidade inteligente para a gente, vai. O conceito de cidade inteligente, que eu digo assim, existem vários conceitos de cidade inteligente. Desde os anos 70, em 75, quando eu estava prefeito de Marabá, lá começando a fazer a nova Marabá, lá na área de expansão urbana, né, já se falava das cidades inteligentes. Em 93, né, Jaime Lerner, que era governador do Paraná, ele já levantava essa bandeira, né, das cidades inteligentes. E aí vem o mundo, já dos anos 70, 80, começou a trabalhar esse conceito de cidade moderna, cidade inteligente. Ela é uma cidade que se compromete com o desenvolvimento urbano dentro das tecnologias, das novas tecnologias, o ambiente sociocultural, digital, né, sustentável. Quer dizer, você trabalha com informações técnicas ao vivo, com informações corretas, não só para desenvolvimento urbano, para a questão social, para a questão ambiental, para a questão, inclusive, da segurança do cidadão. Mobilidade urbana. Aí aqui, olha, você tem que sustentabilidade, tecnologia, acessibilidade, mobilidade urbana, inteligência artificial, trabalha com isso aí, qualidade de vida, tudo isso está envolvendo os vários conceitos de cidade inteligente. Né? E Belém não tem um projeto, não tem uma proposta ainda, Manaus já está desenvolvendo uma proposta, o Estado, no Brasil, já tem 5, 6 cidades que já desenvolveram esse programa, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, né? Chapecó também já desenvolveu o projeto, mas as 5 primeiras, além de Florianópolis, Curitiba, Vitória, no Espírito Santo, Niterói, né? São Paulo, já desenvolveram esses programas, já estão trabalhando, já têm certificado e estão desenvolvendo o programa. É um passo para frente, um novo modelo que se vai trabalhar, essa integração com o uso da tecnologia, da internet, os estudantes parado no trânsito. Você tem o custo da sua hora trabalhada. 3 horas, gasolina. Gasolina, hora trabalhada. E eu não computei o prejuízo dos comerciantes. As vantagens do discipulado para a igreja, a integração que você passa parado no trânsito. Você tem o custo da sua hora trabalhada. 3 horas, gasolina, hora trabalhada. E eu não computei o prejuízo dos comerciantes, das empresas ao entorno. Não, e o prejuízo só o pessoal que passa. E o prejuízo humano. É 1 bilhão por mês que é tirado da nossa população. Bem, já acabou o nosso tempo aqui, mas obrigado. Quinta-feira a gente volta novamente às 10 da manhã, tratando das eleições 2024. Haroldo, obrigado. Um abraço ao Luiz Porto, que está ali, meu irmão, só observando tudo. Beijo no coração. Tchau, tchau, Mauro.